Convido a todos a permanecer de pé e abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, versos de 5 a 13. Mateus 8, versos de 5 a 13. Eis o que diz a palavra de Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora, o servo foi curado. Seca-se a erva e cai a sua flor. Amém. Vamos assentar. Martinho Lutero disse, como todos já sabem, que a fé é a doutrina, ou a justificação pela fé, é a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai. A fé é um ponto crucial, não só para a igreja, de maneira corporativa, mas particular. É pela fé que você crê em Cristo. É pela fé que você confia nos méritos de Cristo na cruz. O que nós vemos hoje é uma confusão a respeito da fé, a respeito da palavra de Deus, de modo geral. Aqueles que estão mercadejando a fé, a instrumentalizando para enganar os homens. Mas a fé, irmãos e irmãs, não é um salto no escuro, nem muito menos uma força de vontade para acreditar em alguma coisa. A fé é a confiança em Cristo Jesus. É a confiança em Deus, mesmo sem enxergar aquilo que irá acontecer. Mas o caráter de Deus é que sustenta a nossa confiança. Pessoas afirmam que vão ter fé que determinada coisa dará certo. Tem fé ainda que Deus é justo. Talvez você já tenha ouvido essa frase: eu tenho fé que Deus é justo. Na maioria das vezes, essa fé quanto à justiça de Deus é só para com os outros, ou para alguma questão mundana, não para com si mesmo. A fé mundana é insubmissa à palavra de Deus. A fé mundana não reconhece o que Deus diz sobre a própria fé, mas a fé das Escrituras se submete ao senhorio de Jesus Cristo.
texto que lemos demonstra exatamente isso. E demonstra, sobretudo, Jesus indicando aos seus discípulos que homens e mulheres seriam salvos para além de Israel. Homens e mulheres poderiam se arrepender de seus pecados para além dos judeus, aqueles que eram chamados como filhos do reino. Mas nas Escrituras, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Em Hebreus também nos diz que é pelo ouvir a nossa fé é edificada. Provavelmente, este centurião de Mateus 8 já ouvira Jesus, já ouvira a sua palavra. E não há nada mais que você deva almejar nesta manhã para que sua fé seja fortalecida, se não ouvir a palavra de Deus. A fé é aquele alicerce que assegurará a sua santificação. Aquele alicerce que assegurará a sua perseverança. Em Efésios 2:8, Paulo disse aos Efésios: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquilo que Deus lhe deu, que é a revelação de sua palavra, é o meio pelo qual você pode fortalecer a sua fé, e você pode edificá-la na própria revelação de Deus. Os textos que lemos diferem apenas quanto à maneira os textos que lemos em relação à fé diferem somente em relação a algumas questões que Paulo, que o próprio Jesus diz e ensina a respeito da nossa confiança em sua pessoa. Mas em última análise, o que a palavra de Deus nos manda, nos chama a realizar, a fazer, a agirmos nessa manhã, é nos submetermos à autoridade completa de Jesus Cristo. Por isso eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, a necessidade, ou a nossa necessidade de Jesus Cristo. Os versos de 5 a 6 dão conta de que o centurião só tinha a Jesus para recorrer em meio à sua aflição. Foi assim com os enfermos da época de Jesus. Foi assim com Maria, quando rogou a Jesus para ressuscitar a Lázaro. Foi assim com tantos outros. De modo que Mateus nos mostra que Jesus é de fato e de verdade a única solução para as nossas aflições. Mas o que vemos no geral é Jesus, o Filho de Deus, suprindo as necessidades, o vazio humano. Ele vazio, em que nada neste mundo pode suprir, pode preencher. E essa é a questão que sempre deve ser considerada. A necessidade. Aqueles que reconhecem a necessidade de Cristo, mas aqueles que persistem em afirmar que não necessitam da palavra de Deus,
e que não necessitam de examinar o que Cristo diz. A Bíblia mostra a você que sem Cristo você está morto em seus pecados e que mesmo podendo dominar os elementos da terra, tudo isso não passará de questões finitas que não poderão preencher o seu coração. Em Lucas 7:3, Lucas também nos mostra que o centurião lembrou-se ter ouvido falar sobre Jesus, de modo que se torna evidente que ele já ouvira algumas palavras de Jesus. O texto ainda nos mostra que o homem tem uma necessidade de recorrer a Cristo, qualquer que seja a sua posição. Você sabe quem era um centurião, um homem importante para a sociedade romana, um homem de alta patente, e foi buscar Jesus, assim como Nicodemos, às escuras, em João capítulo número 3, no meio da noite foi buscar a Jesus. Você reconhece nessa manhã a sua necessidade do Cristo? Você reconhece que o seu coração pode estar duro quanto ao que Cristo diz em sua palavra? O profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9, disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mateus nos diz, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado já está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E falta muitas almas implorar a Cristo. Há pessoas que costumam implorar aos seus patrões, implorar a homens, a mulheres, quaisquer coisas neste mundo, mas não conseguem se humilhar diante de Jesus. Mas não são impelidos a se humilhar diante daquele que pode restaurar a sua alma, daquele que pode lhe dar vida, daquele que pode vivificar as suas esperanças e refazê-lo de novo. Você reconhece nessa manhã a sua necessidade de implorar a Cristo, de confiar nele? Em segundo lugar, chama a sua atenção a nossa submissão a Cristo, ou a sua submissão a Cristo. Versos número 7 a 10. O centurião, que até o momento não nos indica que quer ser discípulo de Jesus, mas nos mostra que é necessário ser submisso a Cristo. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem. É o meu servo, faz isso e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Você notou
como o centurião roga a Jesus, ou como ele responde à afirmação de Jesus, ele simplesmente, irmãos e irmãs, reconhece a sua insuficiência diante da ação de Cristo ao seu favor. O centurião, sobretudo, nos mostra que devemos ser humildes diante de Jesus. E um coração soberbo e altivo não alcança misericórdia. E um coração soberbo e altivo não alcança a bondade de Deus, muito menos é um coração que expõe uma fé verdadeira. O que Jesus diz deste centurião é aquilo mesmo que ele iria dizer de todos aqueles que no futuro se arrependeriam dos seus pecados. E do mesmo modo, ele estava dizendo que aqueles de Israel nem ao menos chegava perto de confiar na sua soberania, como este gentil, como este centurião. Aparentemente, muitos homens e mulheres que não ouvem a palavra de Deus ou não estão no meio das igrejas, aparentemente parecem ter mais fé do que os próprios crentes que ouvem a palavra de Deus domingo a domingo, que se encontram com Cristo, por assim dizer, em todos os dias de descanso. Jesus se admira do centurião por tudo que ele disse ao seu respeito. A atividade de Jesus, o seu poder, a sua autoridade, de modo que ele compreende isso por ser um homem de autoridade também, por ser alguém que exerce autonomia sobre os seus subordinados. Mas ainda atente para o fato de que na maioria das vezes os milagres em Israel eram encontros face a face. Ou seja, Jesus estava diante dos enfermos, dos encarcerados, estava diante dos mortos para fazê-los ressuscitar. O centurião demonstra uma fé que, de fato, não foi encontrada em todo Israel. E ao aceitar a petição do centurião, que pede a ida de Jesus, o centurião, irmãos e irmãs, não se sente seguro, não se sente nem ao menos alguém suficiente para receber o próprio Deus em sua casa. Marcos 1, 7. João Batista se expressava da mesma maneira, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias.
A palavra submissão, que também está aqui implícita nas palavras de João Batista, causa transtorno a todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Mas no reino de Deus, somente aqueles que se submetem a Cristo, aqueles que ouvem o que Jesus disse em Mateus 6:33. Trai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Somente estes podem se submeter a Jesus. Em Lucas 9:23, Jesus também disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Essa expor certa vez disse: minha vida não era complicada até que me tornei um cristão. Antes, eu seguia uma rua de mão única. Ainda sou tentado pelo curso deste mundo, mas Deus plantou em meu coração afeição por Cristo e confiança nele. Você entende que precisa confiar em Jesus? E precisa reconhecer a autoridade como este centurião reconheceu? Para além das autoridades terrenas, e Tiago nos manda sermos submissos a toda a autoridade constituída por Deus. Sobretudo, devemos estar submissos a Jesus. Pois senão aquilo que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo número 5, o Sermão do Monte, não será uma realidade em nossa vida. Se não confiarmos em Jesus, não poderemos nos deleitar no que disse o próprio Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. A fé do cristão é uma fé ousada. A fé do cristão é uma fé que confia na providência de Cristo. Que confia que nada neste mundo tem mais autoridade do que a própria revelação de Deus. Mas nessa manhã também, o exemplo do centurião nos leva a pensarmos se já confessamos a Jesus com o nosso coração. A pensarmos se de fato nós estamos dentre aqueles que se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. De verdade, nós temos fé em Jesus para a remissão dos nossos pecados, para a vida eterna, bem como
para enfrentarmos as aflições deste mundo. A fé bíblica verdadeira, dada por Deus, sempre nos irá direcionar à submissão a Cristo e a sua palavra. A fé bíblica não nos fará sermos submissos aos homens ou a qualquer coisa neste mundo, mas somente a Cristo, por meio da palavra de Deus. Em sua fronte, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Tu és tão misericordioso para conosco, que nos revelas a Tua bondade, nos dando a fé como um dom gratuito Teu, operando a salvação pela graça, nos livrando da condenação, nos livrando, Senhor, de confiarmos em nós mesmos, de dependermos de nós mesmos, mas clamamos nessa manhã. Dá-nos fé. Fé de modo que Tu venhas se agradar de nós, das nossas ações, da nossa sinceridade, da nossa humildade. Fé verdadeira, Senhor, esta que é edificada por Tua palavra, que é robustecida por ela, te clamamos. Aqueles que nessa manhã ainda não creem em Ti, que ainda não confiam e ainda não têm convicção de que seus pecados foram perdoados, e ainda não possuem a convicção de que Tu és poderoso, de que Tu és Deus. Dá-lhes a graça de confiar em Ti, todo o coração, toda a alma, com todo o entendimento, para o louvor da Tua glória. Te clamamos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.